Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, autoridades religiosas, lideranças da juventude evangélica luterana do Brasil, nobres amigos dos capixabas que estão aqui presentes e os que nos assistem e nos ouvem pelos canais da TV e Rádio Câmara. Irmãos e irmãs em Cristo, que alegria podemos receber, deputada Adriana, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, a Igreja Luterana. Tão importante para a história do Brasil. Não dá para contar a história de estados como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná e até do nosso Espírito Santo sem passar pela presença marcante da Igreja Luterana. A vinda desses imigrantes, fugindo de um regime, fugindo das pragas, fugindo da peste, fugindo da fome, e ao tomarem essa decisão de irem para uma terra tão distante, então, das suas origens, principalmente os pomeranos que vieram ainda antes da unificação, os primeiros, depois também junto com os alemães, que é a grande base, naturalmente, do início da edificação da Igreja Luterana no Brasil e outros povos, mas aí menores, essa grande presença. E a importância se consolida principalmente porque a Igreja Luterana, ela veio para o Brasil e se organizou em forma de comunidade. Uma forma de compartilhamento da vivência, da experiência, da preservação de valores e cultura para que os seus descendentes, inclusive, sempre sabendo dessa obrigação de manter tradição e cultura, também pudessem manter princípios e valores importantes sustentados na família. A minha experiência com a Igreja Luterana é a melhor possível. Primeiro, um povo de fé, um povo de família, de tradição e do trabalho. Isso faz muita diferença. A prosperidade dos luteranos do Brasil vieram pelo trabalho e por essa vida compartilhada em comunidade. Eu sempre digo, deputado Marcel, que eu tenho pelo meu Espírito Santo quase dezenas de agendas durante os meus domingos, meus finais de semana. Mas, obrigatoriamente, uma das minhas agendas é participando de algum momento de organização da Igreja Luterana, da vida de comunidade, as nossas festas de colheita, as nossas celebrações típicas. E, naturalmente, na minha região, muito forte ainda, com a presença luterana, dos casamentos pomeranos, que ainda são realizados de forma tradicional, que realmente é algo que valoriza o seu povo e a sua gente. É isso que está fazendo com que a gente se sustenta e fique de pé. Então, a minha primeira palavra é de gratidão. Hoje, nessa casa do povo brasileiro, que tantas vezes abriga os debates mais difíceis do nosso país, eu me levanto com emoção para prestar uma homenagem especial. Uma homenagem que fala do coração. Uma homenagem que une gerações. Uma homenagem que reconhece a reverência e esperança, os 100 anos da juventude evangélica luterana no Brasil. Eu, como homem público, ainda com os meus pais ao meu lado, com os meus filhos, sou lá do interior do estado do Espírito Santo. Criado sob os ensinamentos da fé católica, com os pés na terra e os olhos em Deus. Trago comigo a marca da religiosidade como fundamento da minha formação. A nossa caminhada como jovem cristão e a minha vivência com as comunidades rurais e a proximidade muito forte da Igreja Luterana com as comunidades muito próximas na nossa região, as comunidades se confundem. Tem muitas comunidades que têm duas festas oficiais, porque os nossos povos são os mesmos. Nós nos encontramos muitas vezes nas festas da colheita, nos cultos, nos casamentos e nas inúmeras celebrações. Tudo isso me moldou como cidadão e me ensinou o valor da vida em comunidade, da oração, da solidariedade e do respeito ao próximo. Hoje, diante dos irmãos luteranos, não estamos divididos por denominações, mas nós estamos unidos em Cristo. Unidos por valores que nos conectam. O amor ao próximo, a defesa da vida desde a concepção, a dignidade humana, o respeito à família, às tradições e ao Evangelho.
Se o mundo insiste em semear o ódio, que sejamos nós, cristãos, os primeiros a testemunhar a reconciliação. Porque onde há respeito, há paz. Onde há fé, há futuro. A juventude, ao longo de um século, tem feito isso com brilho, formando jovens comprometidos com a palavra, com o estudo das Escrituras, com a música, e aqui enalteceu o nosso músico, o deputado Marcel Van Hatten, sempre o acompanho nas suas apresentações, nos seus cultos e celebrações. Fico muito orgulhoso, Marcel, pelo parlamentar que Vossa Excelência é e, naturalmente, por honrar o seu povo, a sua gente, honrar as suas tradições e ter orgulho da sua igreja. Com o serviço ao próximo e com o bem comum, jovens que, mesmo diante das tentações e desafios de um mundo em crise de identidade, seguem firmes na fé e abertos ao diálogo. Jovens que não se rendem ao modismo do relativismo moral, mas vivem com coragem os ensinamentos de Jesus. E como é bom ver isso acontecer, como é belo ver uma juventude que, em vez de se perder, se encontra na fé, que, em vez de se calar, proclama com firmeza os valores eternos, que, em vez de ser manipulada, meu caro deputado Gilson, também oriundo de uma região com forte presença da Igreja Luterana, busca discernimento, em que, em vez de seguir qualquer voz do mundo, ouve a voz de Deus. E nesse espírito de irmandade, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da história da presença luterana no Brasil, que tem um capítulo especial no meu estado do Espírito Santo. Ali, a fé luterana fincou raízes profundas, especialmente nas regiões colonizadas por imigrantes alemães e pomeranos. Também os luxemburgueses, os austríacos, os polacos, tantos que fizeram daquele estado uma terra de prosperidade. Destaco aqui os municípios de Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra, Domingos Martins, Pancas, Marechal Floriano, Itarana, Itaguaçu, Santa Leopoldina, Águia Branca, Vila Pavão, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Afonso Cláudio e tantos outros municípios que têm a presença da Igreja Luterana. Que povo honrado e trabalhador. Eu digo que essa região é o Brasil que deu certo, pela fé e pelo trabalho e pelos valores. A Igreja Luterana se fez presente não apenas como espaço de oração, mas como centro de cultura, de educação, de convivência e fortalecimento do que nós estamos construindo da nossa identidade capixaba. As festas tradicionais, os corais, as escolas comunitárias, a presença da agricultura e o senso de coletividade foram sempre profundamente influenciados pelos valores cristãos professados pela comunidade luterana. É impossível compreender a construção social do nosso Espírito Santo sem reconhecer a força da Igreja Luterana e de sua base. Uma força que nos ensinou gerações a unir fé e trabalho, esperança, disciplina, amor e doação ao serviço. Destaco aqui que, nesse momento, a Igreja Luterana do Espírito Santo, liderada pelo pastor Rodrigo, é a responsável pela gestão dos 5 maiores hospitais filantrópicos do Espírito Santo. Um desafio que a associação assumiu, mas com os princípios da fé e da organização da comunidade, presta um trabalho de relevância hoje aos capixabas. O nosso maior centro de traumatismo, que é o nosso chamado Hospital São Lucas, no Espírito Santo. É um estado realmente pequeno. Todo e qualquer acidente, deputado Marcel, de trauma é encaminhado para o São Lucas e lá ele é gerenciado pela ESB, que é a nossa associação ligada à Igreja Luterana, pelo pastor Rodrigo, um gaúcho, que adotou as terras do nosso Espírito Santo e hoje é importante no nosso trabalho. O Hospital Evangélico de Vila Velha, um dos maiores centros de oncologia do nosso estado, de oftalmologia do nosso estado, de alta complexidade, também um hospital monstruoso, também liderado por lá. E aí temos o Hospital Jaime, que é um outro grande hospital na região metropolitana, e depois se estende para os municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, onde a Igreja Luterana lidera a gestão profissional e de resultados desses nossos hospitais. Estejam certos, meus amigos, isso é o legado de Martim Lutero. É parte
dessa jornada. Um homem, e eu tive a oportunidade de fazer o caminho de Lutero na Alemanha, quando estive lá, fiz questão de conhecer a rotina, a vivência e a base do qual esse homem de Deus fez a sua manifestação, e sobre a sua manifestação foi edificada essa igreja. Um homem que ousou dizer que a salvação não se compra, que a fé é pessoal e que todos devem ter acesso à palavra. Seu gesto mudou a história do curso da humanidade. Promoveu a liberdade espiritual, educação para todos e muita responsabilidade diante de Deus. E esse mesmo espírito vive hoje em cada jovem luterano que assume com alegria o evangelho como missão e prática. O Salmo 119 nos lembra: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. E o apóstolo Paulo encorajou Timóteo com as palavras que hoje ecoam nesse plenário: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis da palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. No Brasil de hoje, é essa juventude que me dá esperança. Essa juventude cristã, temente a Deus, com raízes nas Escrituras e os pés firmes na realidade da sua comunidade. Uma juventude que honra seus avós e pais, que valoriza a cultura local, que participa da política, que promove o bem. Uma juventude que sabe que transformar o mundo não é tarefa de amanhã, é compromisso de agora. E, toda certeza, a igreja luterana, já vou voltar aqui, já tinha passado por essa citação. O orgulho do deputado Marcel Van Hatten. A igreja luterana pode ter certeza que permitiu a educação e a formação de um dos mais brilhantes parlamentares que já passaram aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados. Quisera Deus, e com certeza com as bênçãos, que ele possa galgar voos ainda maiores. Mas eu estou aqui nessa casa já por 3 mandatos e sou testemunha que da minha geração, poucos foram tão brilhantes, coerentes e com retidão ao deputado Marcel Van Hatten. Pode ter certeza que a boa participação dos luteranos na vida pública pode se espelhar num parlamentar igual ao Marcel. Quiçá essa casa tivesse dezenas de Marcel. Com certeza a orientação política, moral e ética desse país seria nos princípios das nossas comunidades. Em tempos em que muitos tentam apagar a presença de Deus das instituições, nós reafirmamos aqui com convicção: a fé é um pilar civilizatório. A fé educa, orienta, liberta e constrói. E nenhuma política pública será suficiente se faltar o alicerce da fé. O Brasil precisa de mais jovens como da juventude luterana, preparados, comprometidos, deputado Marcel, e, acima de tudo, corajosos. Celebrar os 100 anos da juventude evangélica luterana do Brasil é celebrar o futuro. É acreditar que o amanhã será mais justo, mais ético, mais humano, porque será construído por jovens que vivem com os olhos em Cristo e o coração voltado ao próximo. Vocês são a luz desse país. E como nos disse o próprio Senhor: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14, 16. Parabéns à juventude luterana do Brasil, aos seus líderes e a todos os jovens que fazem dessa história um verdadeiro testemunho de fé e serviço. Que Deus nos abençoe e que os próximos 100 anos sejam ainda mais frutíferos. Muito obrigado e homenagem aos pomeranos. Ima Luster!